Boa noite, meus seguidores do YouTube, a paz do Senhor. Quero trazer a vocês uma palavra profética que se encontra em Isaías, no seu capítulo de número 63 e no seu versículo de número 7. Isaías, no seu capítulo de número 63 e no seu versículo de número 7, nos diz assim: a graça e a confissão e súplica ao povo de Deus. Diz o texto sagrado assim: a benignidade do Senhor e a misericórdia a muitos. Louvai ao Senhor e combateste tudo quanto o Senhor sucedeu, grande bondade para com a casa de Israel. Usou com eles a sua misericórdia, segundo a multidão da sua benignidade. Veja bem que nós vemos aqui a respeito da graça, das ações e da graça, e também a respeito das confissões ao povo de Deus. Veja que sobre as ações de graça, aí acontece a confissão e as súplicas do povo de Deus. Diz assim: a benignidade do Senhor memoriarei a muitos louvores ao Senhor. Veja que a benignidade do Senhor, ele trazia muito louvor ao Senhor. Constante era esse louvor. Esse louvor ele não parava, ele continuava constantemente. Quando nós louvamos o Senhor, por mais que nós passamos prova, por mais que nós lutamos, por mais que nós perseveremos, nós temos que ser persistentes, nós não podemos parar de louvar o Senhor. O salmista Davi nos diz que bem-aventurado é aquele que louve o nome do Senhor. O nome do Senhor será louvado a todo momento da nossa vida. A todo momento da nossa vida nós temos que prestar louvor ao Senhor, nós temos que prestar graça, nós temos que prestar louvor ao teu nome. E veja que aqui sobre as ações da graça havia também uma confissão sobre essas ações. E através dessas ações havia a súplica do povo. O povo suplicava a Deus por tudo o que estava acontecendo. O povo suplicava a Deus pela benignidade do Senhor. O povo suplicava a Deus pelo louvor do Senhor, constante em todo. E o povo suplicava ao Senhor pela sua grande bondade para a casa de Israel. O povo suplicava ao Senhor por ser usado com eles grande misericórdia, porque o Senhor usou a grande misericórdia com a multidão. A sua benignidade também era com eles, o seu bem estava diante da multidão. Quando nós louvamos o nome do Senhor, o que acontece na nossa vida? Primeiro, o Senhor ele traz a nós a sua benignidade através do louvor. O Senhor ele traz a nós através de grandes bondades, porque é bom louvar o Senhor, diz a palavra de Deus, que traz a nós benignidade. E traz a nós também a sua benignidade também à multidão. No versículo de número 8, Isaías, no seu capítulo de número 63 e no seu versículo 8, diz assim: o Senhor, certamente eles são o meu povo. Então, dá para ver quando seremos do Senhor. Quando você vê uma pessoa que se diz ser povo de Deus ou é do Senhor, mas você vê ele não louvando o nome do Senhor, só maldizendo, ou mesmo cantando outros tipos de ações, ou não louvando o Senhor, então essa pessoa não é de Deus. Dá para ver quem é de Deus e quem não é de Deus. Mas a palavra de Deus, minha gente, diz que nós não temos o direito de julgar ninguém. Nós não temos o direito de julgar. A palavra de Deus está escrito lá em Mateus, no seu capítulo de número 7 e versículo de número 1: não julgueis para que não sereis julgados. No versículo de número 2, Mateus capítulo de número 7:2, diz assim: porque da mesma maneira que julgar, será julgado. Então nós não temos o direito de julgar a fé de ninguém, nós não temos o direito de julgar a ninguém. O julgamento pertence a Deus. Deus te levantou, você como sacerdotisa, Deus levantou você como sacerdote,
E Deus levantou você como profeta, Deus levantou vocês como profetisa. Tanto o homem é profeta como a mulher é profetisa. Tanto o homem é sacerdote como a mulher é uma sacerdotisa. Mas não é porque a mulher é uma sacerdotisa que ela deve fazer os ofícios do sacerdote. Então o sacerdote tinha os seus ofícios, as sacerdotisas também tinham os seus ofícios, os profetas tinham os seus ofícios, as profetisas também tinham os seus ofícios diante da presença de Deus. Então cada um de nós temos que se manifestar diante do Senhor, não através de sermos bons, mas através da benignidade do Senhor. A palavra de Deus diz, o salmista Davi: bem-aventurado o homem que trilha caminho reto e anda na lei do Senhor. Então, quando andamos na lei do Senhor, o Senhor traz a nós a sua bem-aventurança, o Senhor traz a nós a sua presença, o Senhor traz a nós a sua misericórdia, o Senhor traz a nós o seu socorro. O salmista Davi nos diz que o Senhor nosso Deus, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então, vamos louvar o nome do Senhor. No versículo de número 8 diz assim: porque o Senhor diz certamente a ele, o meu povo, os filhos, que não, diz a palavra de Deus que ele é assim também como o Salvador em todas as suas angústias. Então, em todo momento que você passar de angústia, Ele é o teu Senhor, Ele está com você. E diz a palavra de Deus, gostando-lhe também a presença do anjo, ou chegando até a presença do anjo, a presença do Salvador, pelo amor da sua compaixão. Então, tudo era para a compaixão de Deus, tudo era para o reino de Deus, tornava-se conduzido dia as suas atitudes. Então, todos os dias as suas atitudes era conduzida as suas atitudes diante do Senhor, porque o anjo do Senhor se fazia presença, a presença do anjo e a presença da salvação. Havia também amor entre a compaixão. Então nós vemos que o Senhor nosso Deus, Ele é bondoso. No versículo de número 10 de Isaías, versículo de número 10, no seu capítulo de número 63 e verso 10, nos diz assim: a eles foram também rebelados e continuaram-se também, porque era revelado conforme a presença do Espírito Santo. Tornou-se também como inimigo, porque aqueles que se levantavam contra a peleja, quando alguém se levantava contra a peleja ou contra o profeta, ele se tornava inimigo de Deus. Quando nós se levanta, ou quando alguém se levanta contra o seu ministério, contra a obra que Deus tem posto em tuas mãos, aquela pessoa, ele não comprou uma briga com você, ele comprou uma briga com Deus, ele passa a ser inimigo de Deus. Como a pessoa passa a ser inimigo de Deus? Quando faz aquilo que Deus não se agrada, quando se prontifica ou faz aquilo que agrava a santidade de Deus. Eu não vi nenhuma parte na Bíblia, minha gente, de pessoas que brincou com Deus que se saiu bem. Todas as pessoas que se brincaram com Deus, que levaram uma vida de brincadeira com o Senhor, ou que escarneceram o Senhor, não saíram bem, porque é bíblico que vou falar que o Senhor não deixa escarnecer, o Senhor não deixa que alguém escarneça a sua obra. Mas nós vemos no versículo de número 9, todas a angústia deles foi também justificado aos anjos. Então a presença do anjo se fazia ali a alvo, porque era alvo de amor, está ali, e era alvo de compaixão também, mesmo conduzindo na antiguidade. Era o tempo antigo, mas o Senhor, Ele usava de misericórdia também no tempo antigo. Como hoje estamos vivendo uma nova aliança, onde o Senhor Jesus Cristo tem entregado a sua vida na cruz do Calvário, pela minha culpa, pelas nossas culpas. Nós temos o Senhor Jesus como nosso advogado, como nosso ajudador, como nosso Senhor. Nós vemos que após a nova aliança, o Senhor, Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus, diz a palavra de Deus. Nós vemos no versículo de número 10, Isaías, no seu capítulo de número 63, e no seu versículo de número 10, que diz assim: mas eles formaram e rebelaram-se, continuaram-se ao Espírito Santo, porquanto se tornaram inimigo mesmo, e pelejou-se contra eles.
mas todavia lembraram-se o dia da antiguidade. Então veja que com tudo que eles estavam passando, quando eles viram, mas ele lembrava o dia da antiguidade, ele lembrava os momentos antigos. E muitas das vezes nós temos que, por obrigação, lembrarmos da antiguidade, lembrarmos que da onde nós viemos, o que aconteceu conosco para nós chegarmos até aqui. No versículo de número 11, Isaías, no seu capítulo de número 63, em versículo 11, diz assim: todavia lembrou os seus dias da antiguidade, os dias de Moisés e os dias do povo, dizendo: onde está aquele que fez subir o mar e os pastores seu? Então o povo começou a pedir: onde está aquele que fez subir o mar e os seus pastores? Aí veja no versículo de número 11, na parte B: e banhando-lhe aonde estava após o meio deles, porquanto o Espírito Santo. Então o Espírito Santo se fazia presente no meio do seu povo na antiga aliança. Então nessa noite o Espírito Santo faz presença na nossa vida. A cada dia, cada atitude que nós tomamos, nós temos que tomar nossas atitudes na presença do Espírito Santo, na presença de Deus. Termos em nossa vida como bem maior da nossa vida, como bem-estar da nossa vida, a palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que seremos transformados. Versículo de número 12 nos diz assim, Isaías no seu capítulo de número 63 e 12 diz assim: mas aquele cuja o braço era glorioso, fizeram-lhe também a andar na direita de Moisés, ou na direção de Moisés. Então fizeram a andar diante do homem de Deus. Então veja que o homem de Deus naquela época, o Senhor cuidava dele como cuida de mim e de você nessa noite. Diz aqui a palavra de Deus: efendendo pois a água diante deles, caíram-lhe o nome do Eterno. Abriram a água, feriram a água, aí presenciaram o nome do Eterno, presenciaram o nome de Deus diante dele. Diz a palavra de Deus no versículo de número 13, Isaías no seu capítulo de número 63 e 13 diz assim: aquele que gerou-se pela a sua geração, porquanto os cavalos no deserto, de modo que nunca tropeçaram. Veja que com tudo que eles estavam passando, o Senhor era com ele. Nem os animais, nem eles tropeçaram por causa de todas as suas adversidades. Do mesmo jeito também nós não andamos tropeçando, nós andamos na presença de Deus. No versículo de número 14, se faz presente aqui um animal, desde do seu lado também estava a presença do Espírito do Senhor. Os animais estavam andando, estavam caminhando, mas a presença do Senhor estava com eles, estava com seu povo. Então nós não podemos perder a presença de Deus, porque através da presença de Deus criaria um nome e um glorioso nome. Então veja que a presença de Deus trazia um nome glorioso. No versículo de número 15, Isaías 63 e verso 15 nos diz assim: atento pois desde agora os céus, olha pela tua santa, gloriosa habitação, olhe aonde está o selo e a obra poderosa do Senhor, tornando-se também a entrar a sua misericórdia, se detenha para comigo. Então misericórdia, quando nós estamos diante do Senhor, ela não para, ela se detém, ela fica conosco. E a palavra de Deus diz assim que a misericórdia de Deus, ela permanece na nossa vida, ela se renova a cada momento. Nessa noite, o Senhor está te dando um momento de renovação na sua vida espiritual, na sua vida material. Deus quer mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar o propósito da sua vida, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para que fosse desfeita a obra do diabo. Nós vemos que nessa noite o Senhor ele se manifestou para lhe dar a nós o livramento, para trazer a nós a presença de Deus. Nós não temos o direito, minha gente, de apontar ninguém, de julgar ninguém, mas quem é de Deus é diferente. Aqui nós vemos as ações de quem acreditava em Deus, de quem acreditava no profeta, de quem acreditava no homem de Deus. No versículo de número 16 diz assim: mas tu também é o nosso Pai,
ainda que Abraão os conheça Israel e não reconheça, tu, ó Senhor, és o Pai nosso e o Redentor deste antiguidade e o seu nome. Então Deus era o Pai de todos, mesmo da antiguidade. Fizeram também o Senhor, no versículo número 17, Isaías 63, 17, diz assim: porque o Senhor os fez vários caminhos. Então, que eram esses vários caminhos? Caminho da misericórdia, caminho da paz, caminho da justiça, caminho da benignidade, caminho da vida, caminho da bênção. Foi tudo feito pelo Senhor, esses vários caminhos. Caminho da herança, porquanto a tribo também se fazia parte, se fazia presença. No versículo 17, a parte A do versículo, fizeram, pois, caminho por entrardes acerca dos corações. Então havia também terminado a fazer volta por o amor, servindo-lhe também as tribos, dando àquele povo a herança, dando a ele o seu direito. Nessa noite o Senhor quer dar a você vitória, o Senhor quer dar a você bênção, o Senhor quer cuidar da sua causa, da sua vida. Abaste que abra o seu coração, entregue o seu coração ao Senhor. Diz o salmista Davi: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. No versículo de número 18, Isaías 63 e 18 diz assim: só um pouco de tempo possuirá, pelo que também teu santo povo, também há adversários, pisaram-se no santuário. Mesmo sendo adversário, eles teve o poder de pisar no santuário, tomando-lhe também sobre eles. Nunca dormiste com aquele que nunca foram chamados pelo seu nome. Então veja que o Deus que nós servimos, ele não dorme. O Deus que nós servimos, ele está acordado. O salmista Davi diz: eis que não toscanejará e nem dormirá o guarda de Israel. Então nós temos que estar na ação do Senhor, nós temos que estar na presença de Deus. Primeiro, acreditar na benignidade de Deus, acreditar no bem de Deus, acreditar na presença de Deus, saber que Deus, ele é supremo à nossa vida, ele é supremo à nossas caminhadas, sabendo que Deus enviou seu Filho ao mundo. Está lá no Evangelho de São João, Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo. Então nós vemos que tudo quanto o Senhor os deu, tudo quanto o Senhor enviou, foi feito a sua obra. O Senhor manifestou com a obra divina, enviando o seu Filho amado. Nessa noite eu deixo essa palavra profética para vocês. Nessa noite, que Deus abençoe todos vocês no nome de Jesus. Que a paz de nosso Senhor esteja com todos. Desde já deixo aí o meu endereço aí, a minha página. Escreva aí na minha página EV Aparecido Souza, aí na minha página no YouTube. Deixa aí o seu gostei, assim você está me ajudando a fazer a obra missionária do Senhor, porque aquele que fez a boa obra em sua vida, ele também vai cumprir as grandes misericórdias de bênção. Que Deus abençoe todos vocês, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, tenham todos uma noite abençoada no nome de Jesus. Deixa aí o seu gostei, que Deus abençoe. Amém?